Pessoal, voltei. Probleminhas técnicos aí acontecem, né? Vamos lá. Espero que todos se reconectem aí a nós. Então vamos lá. Vamos esperar aqui o pessoal entrar, né? A Sandra pedir novamente para entrar. Eu peço desculpas aí pela questão aí técnica, mas acontece, né? Então vamos lá, deixa eu ver se a nossa convidada consegue agora. A gente tem que dividir a tela, né? Poxa vida, a convidada ela tem que aparecer, né? E quero muito que vocês conheçam ela, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Boa noite, boa noite. Vamos ver. Eu também estou ansiosa. Ainda mais agora, né? Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então, enquanto a Sandra deve estar reconectando aí, né? Hoje a live será sobre os cones, né? Como eu falei para vocês, são os meus queridinhos que eu amo de paixão. E eu estou muito feliz de poder estar fazendo essa live com vocês para explicar, para colocar aí para vocês o que vem a ser o cone, né? Apesar de ser milenar, né? Muitas pessoas ainda não conhecem, né? Não sabem da sua existência e como ser utilizado, como é a terapia. Eu mesma, na época quando eu fazia a medicina chinesa, né? Quando eu fazia medicina chinesa, eu não conhecia e fui descobrir o cone na graduação e na pós-graduação, né, de medicina chinesa, porque uma mestre, uma professora, ela confeccionava e isso me chamou a atenção, né? Não foi parte da grade do curso, então foi uma coisa extra que eu fiz. E esta professora, então, que infelizmente não está mais conosco, né? O ano passado ela foi morar com Deus e eu faço jus aí a tudo que ela ensinou. Ela que foi, bem dizer assim, a mentora, né? A mestre que me ensinou sobre os cones. E aí depois eu fui buscando, fui buscando mais conteúdos, cursos, até que a Sandra, né, apareceu na minha vida e também fiz o curso com ela. E ela é uma terapeuta que faz muito cone, me ensinou a técnica do cone, me habilitou como terapeuta e também confecciona os cones e me ensinou a confeccionar também, né? Então, eu fico muito feliz de poder passar isso adiante, porque realmente, a Sandra chegou, vamos lá, vamos ver. Sandra, por favor, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Sandra, me chama de novo aí, por favor. Vamos ver. Ah, não, tá aguardando. Vamos lá. Bom, pessoal, me dá um desconto aí, porque é a primeira vez que eu faço live assim, dividindo tela, né? Então. Não entrou, né, Cris? Também. A sua imagem não, mas a voz sim. Vamos embora, vamos tocar, vai ser minha imagem mesmo, assim? tá tudo certo, vamos lá. Oh, meu Deus, depois eu vou colocar uma foto bem bonita sua lá, viu? Quero agradecer pelo convite, dizer para as pessoas que eu sinto muito aí pelos problemas técnicos, mas nós estamos com Mercúrio retrógrado atrapalhando toda a parte de telefonia, comunicação e computador e tudo mais. Então faz parte e a gente vai tocar assim mesmo. Sim, a Sandra entende dessa parte, né, de astrologia, né, Sandra? Melhor do que eu, né? Na verdade, eu preciso ainda estudar um pouco em relação a isso, mas a Sandra sabe o que está falando, viu, gente? Ela manja bastante desse assunto aí, e realmente ela tinha colocado até no Instagram, né, sobre isso há pouco aí, nessa semana, né? Sobre semana celular, passada, etc. fiquei sem telefone, exatamente. Isso. E eu estava falando aqui, Sandra, que... Oi, pode falar, pode falar. Eu estava ouvindo, você estava falando do curso, né, que você fez.
E você Do pegou curso de aí o que eu cone, né? falei? Peguei. Isso, então, e eu estava falando para o pessoal que quem fez com que eu buscasse por essa terapia, né, porque eu também não conhecia, embora seja milenar, né, quando eu estava fazendo a medicina chinesa, tinha uma mestre, né, que fazia os cones, que confeccionava os cones, e ela fazia o atendimento nos pacientes dela. E aí isso me chamou a atenção, né? A professora Regina Vidal, que infelizmente não está mais conosco, ela faleceu no ano passado. E eu estava falando justamente isso, que eu faço jus, né, a tudo que ela me ensinou, que ela foi a minha primeira mentora, aí, a primeira mestre dos cones, e a partir dela, então, que eu fui buscando a literatura, que eu fui buscando cursos, eu fui buscando estudar e fui me apaixonando, e você apareceu na minha vida, né? Foi muito cômico como a gente se conheceu, porque eu soube de você num passeio de família na Cidade das Abelhas, Através do Fabiano Guedes, um onde querido. isso, através do Fabiano Guedes, que na verdade nós estávamos passeando, eu estava conhecendo a Cidade das Abelhas lá em Cotia, um belo passeio, fica a dica aí para quem gosta aí de levar as crianças para uns passeios diferentes, então lá é muito legal. E no meio do passeio teve um convite para todas as pessoas que estavam no grupo, né, etc e tal, para assistir uma palestra. E falou palestra, falou estudo, falou essas coisas é comigo mesmo, né? E aí eu lembro que até o meu marido falou, nossa, mas nem no passeio você vai deixar de estudar? Não é possível. Eu falei, não, eu vou lá. Se não for legal, eu saio. Mas eu vou. Gente, eu fiquei na palestra o tempo todo. E aí, no meio da palestra, ele apareceu com isso daqui. E ele colocou assim, alguém sabe o que é isso aqui? Eu já sabia. Mas aí, como ninguém falou nada, eu fiquei na minha. E aí ele, de novo, e olhando para mim, ele não me conhecia, mas olha como que é a conexão, né? E ele falou, alguém conhece isso daqui? Aí eu falei, eu conheço, eu sei o que é. E aí ele pegou, levou o microfone e falou, então me explica o que é. Eu falei, olha, isso é um cone terapêutico, um cone de cera. Aí ele arregalou o olho, assim, né? E aí eu falei para ele, né? Que perguntou para que servia, como que eu conhecia, expliquei toda a história, né? Falei que eu era da medicina chinesa e que eu estava procurando estudar sobre os cones e já sabia para que servia, né? E aí todo mundo ficou feliz e tal, e ele pegou e no final da palestra ele falou, olha, leva aqui esse cartão que é de uma amiga minha e ela dá curso e ela trabalha com os cones e de repente vai ser interessante para você. Quando eu peguei o cartão, que eu vi que era na minha região, ou seja, a Sandra é minha vizinha, aí pronto, não deu outra. Na mesma semana eu entrei em contato com ela e isso já tem aí quase 5 anos, 4, 5 anos, né, Sandra? É E isso foi aí aí. que nós nos conhecemos, né? E nunca mais larguei a Sandra, viu? E hoje ela é minha convidada de honra, minha convidada especial para conversar comigo aí sobre os cones. E é isso. Então, acho que a gente já, né? O pessoal acho que já foi chegando, né? Já deu tudo certo, apesar da Sandra não aparecer, mas todo mundo está escutando ela, né? Todo mundo está escutando as duas, dá um positivinho aí para mim, hein? E aí, então, Pois é. pode, se você quiser começar a falar sobre os cones, fique à vontade, a gente vai seguindo, né? E Tá, vamos vou falar, então seguindo o vou fluxo aproveitar, aí deixa que você da. falou. Tem o Uhum. Marcelo aqui perguntando se eu dou curso. Eu dou curso, Marcelo. Eu dou curso de cone, dou curso de floral, dou curso de Ixi, tá acupuntura cortando. auricular, um monte de curso. Tá me ouvindo? Cortou um pouquinho, mas eu tô. Tá, Inclusive então, também eu tô. Sim, inclusive eu também estou preparando aí, até o final do ano eu vou estar com um curso de cones aí também. E a gente vai trabalhando junto, né? Vamos que vamos. pois é. Mas fala um Que pouquinho você... aí de você. Bom, sou terapeuta holística há 19 anos, comecei na área das massagens e fui trazendo a acupuntura, a terapia floral, entre outras técnicas vibracionais com as quais eu sempre trabalhei, até mesmo antes da massagem. Tenho um espaço aqui na Zona Sul de São Paulo e atualmente atendendo mais online do que presencial por conta da pandemia. E os cursos também, online, tem alguns cursos que são só presenciais, mas para quando a pandemia deixar de existir. Cortou. E o que você quer que eu fale dos cursos, dos cones, o Cris? Oi, cortou um pouquinho aqui, mas eu parei nos cones. Tá, o que você quer que eu fale a respeito dos cones? Não,
então, vamos começar falando aí, né? É uma técnica milenar, né? Mas muita gente ainda não conhece, não sabe, né? Para que existe, como que funciona. Às vezes as pessoas acham que é algo místico e não tem nada de místico, é ciência, é terapia, né? Então, falar um pouquinho dessa questão, né? Dos benefícios, o que é. E, enfim, Isso. seria, acho que para começar, né? Assim, desmistificar aí essa questão e colocar aí, né, a terapia em si, né, para que serve, os benefícios. Acho que seria legal a gente já começar falando sobre isso. Então, os cones, como você disse, eles são milenares. Então, eles são conhecidos como cones hindus, cones chineses, cones egípcios, canudos Hope, velas Hope, cones de cera, cones terapêuticos. Ele tem vários nomes, mas a técnica é a mesma. Nós temos um canal que liga o ouvido ao nariz, que chama tuba auditiva. As pessoas que têm problemas respiratórios, problemas auditivos, eles ficam com esse canal, a gente vai colocar entre aspas, tá? Entupido. E quando a gente trabalha com o processo do cone, você pode mostrar o cone aí para as pessoas, Cris, porque não está aparecendo, né? A gente acende a parte de cima do cone, né? Como se fosse uma vela. E vai sair uma fumacinha na parte de baixo, quando você acende. E é justamente essa fumacinha que vai fazer o tratamento de desobstrução desse canal. E quando você faz esse processo, exatamente no momento em que a pessoa está sendo atendida, ela já vai sentir o benefício. É na hora, né, que ela sente o desentupir e o fluir desse canal. E quando a gente termina a sessão, eu sempre trabalho de um lado primeiro, né, e depois de outro. Então, entre um ouvido e outro, a gente para a pessoa poder ter essa percepção do que mudou, do que estava antes e de como está agora. E também para tirar uma foto, porque muda, inclusive, a fisionomia da pessoa, né, Cris? É um botox Porque natural. é um botox natural. Porque essa liberação, quando o cone, né, trabalha, a fumacinha trabalha na liberação da tuba, ela vai fazer com que o ar volte a circular, com que o sangue volte a fluir, então vai mudar a fisionomia da pessoa. Ela fica muitas vezes desinchada, como ela disse, né, faz esse botox natural. Tem algumas pessoas que ficam, é muito nítida a diferença entre um lado e outro. E tem algumas pessoas que você não percebe tanto a diferença. E é claro que quanto mais a pessoa estiver na crise, mais evidente fica essa diferença. É isso, né, Cris? Sim, sim. E o interessante também, assim, as pessoas estão perguntando aqui se serve para rinite, né? Eu estou tentando evitar mexer aqui porque eu estou com medo de sair, sabe? Mas vamos lá. Enfim, mas deixa eu ver aqui. O pessoal começou a perguntar aqui se é boa noite a todos aí. Começou a perguntar sobre desentupir o nariz, né? É a Aline, Se né, que está falando. que é aqui, deixa eu ver, peraí. Eu já fiz cones, nariz entupido, na hora o rosto sai menos. Isso, sai menos inchado, exatamente. E serve para rinite, para sinusite, para todas as ites aí responsáveis aí da cabeça e pescoço, vamos dizer assim, né? Então, assim, para gripes, para resfriados, dor de garganta, rinite, sinusite, é super indicado. Inclusive, provavelmente você, Sandra, já teve também paciente que chega super congestionado e com febre e tudo mais, e na hora que deita na maca, fica uma congestão mesmo bem ruim para respirar e com febre. E o cone, ele já atua na febre, ou seja, baixa a temperatura e logo no primeiro cone, do lado oposto, já começa a migrar aí, a minar, vamos dizer assim, a secreção, né, de catarro, de secreções mesmo, né, dessa questão toda aí da respiração, né, que está em comprometimento. Então, é importante nesses casos ter aí também um papel, algo porque sai mesmo, literalmente sai, né? Então, provavelmente isso já deve ter acontecido aí com você, principalmente nas crianças, né? As crianças chegam com a garganta muito inflamada, muito infeccionada, já estão, às vezes, tomando medicações, porque já passaram pelo médico também, e aí o cone, ele atua ajudando tudo isso, né? Ajudando
a concretizar aí esse tratamento alopático, né? Então, provavelmente isso já deve ter acontecido com você. E é super indicado para essas questões, né? Respiratórias. Tem algumas contraindicações, que daqui a pouquinho a gente está chegando nas contraindicações, mas é indicado para todas essa parte respiratória, garganta, ouvido, para desobstrução do ouvido, né? Então, as pessoas que geralmente têm muita produção de cera, né? Que antigamente faziam essa lavagem, ainda fazem, né? Então, geralmente os pacientes que tinham essa questão e faziam muita lavagem no ouvido, depois com o uso do cone não fizeram mais, porque não tem mais necessidade, né? Porque eu costumo dizer que o cone, ele atua assim, de forma bem didática mesmo que eu vou falar, como se fosse a inalação, né? Então, você tem lá o aparelhinho de inalação, aquela fumacinha você vai inalando, né? E, na verdade, no ouvido é o cone que vai fazer isso, né? Porque a fumacinha, né, a gente acende aqui em cima, espera aquela elipse toda da fumaça chegar até praticamente o final aí, né? Ou o início, né, no caso, porque vai no ouvido. Começou a sair a fumaça, é a hora de colocar no ouvido. Então, é como se fosse uma inalação auricular, né? Então, seria, né, dessa forma que funciona o cone, né? Por isso que faz a desobstrução, né? No caso aí desse acúmulo de cera, tem a ver muito também com a questão de umidade, né? Então, a ação do fogo, a ação da fumaça, além de desobstruir, também vai fazer uma secagem aí também, né? Porque aí já entra também a questão da acupuntura, né? Porque o ouvido, ele tem a ver aí com o elemento água, né? Os rins, né, se abrem nos ouvidos, então aí o elemento fogo junto com a água vai dar esse equilíbrio aí nessa questão toda, né? E aí, Sandra, o que você acha aí, tá, né? Eu Tem vou mais alguma responder umas coisa a perguntas acrescentar? aqui. Sim, Então, por assim, com favor. relação às indicações, né? Rinite, asma, bronquite, rinite, sinusite, zumbido no ouvido, que alguém perguntou, muitas vezes Também para dor de perguntaram do cabeça, zumbido, né? enxaqueca, pode aplicar em crianças a partir dos 6 meses de idade. A Isso. frequência, cada pessoa tem uma frequência necessária. Às vezes uma única aplicação é suficiente, às vezes são necessárias 2, 3 aplicações, às vezes 5, então vai depender de cada pessoa. Tá? A frequência quem vai me dizer é o cliente. Há quanto tempo Sim. demora a sessão? No meu caso, acho que foi a Cláudia quem perguntou isso, né? Eu tenho um atendimento diferenciado, Cláudia, com relação à sessão, porque eu geralmente trabalho com mais do que uma técnica durante a sessão. Então, no meu caso, eu vou fazer um combo de atendimento e a sessão vai demorar cerca de 1h30, porque nunca é só uma coisa que a pessoa tem. Alguém perguntou aqui se melhora o zumbido. Melhora o zumbido. A questão do zumbido é bem interessante, porque o zumbido a gente parece que ouve no ouvido, né? Mas na realidade é o cérebro quem faz essa produção do zumbido. Ele tende a dar uma diminuída, mas geralmente o zumbido ele também está associado, às vezes, a uma perda auditiva ou alguma questão de estresse emocional. Então precisa avaliar Quero tirar. como é que fica, né, essa questão do zumbido, porque, de novo, cada pessoa é uma pessoa, a gente não pode generalizar, não é igual para todo mundo. Alguém perguntou de Certo. dermatite? Deixa eu ver aqui, fugiu a pergunta. Para alergia, Fazendo, psoríase. assim, fazendo um adendo dessa dermatite, então, Voltou. falando em relação um pouquinho à dermatite, a dermatite, na verdade, ela tem a ver, lógico que tem toda a sua questão física também, mas fazendo assim um adendo, né? Quando chega um paciente com certas dermatites no consultório,
que já estão em tratamento também dermatológicos, né, com soluções, com tópicos, com medicações alopáticas, a gente vai fazendo essa busca e consegue entender que essa dermatite, muitas vezes, ela é de fundo emocional. E aí o Cone, ele trata também, né, essas questões emocionais, o equilíbrio energético, o equilíbrio mental, essa expansão de consciência, então ajuda muito, né? Inclusive, já aproveitando esse link, algumas pessoas já me perguntaram, alguns pacientes, por que às vezes depois da sessão do Cone, o meu ouvido fica coçando e depois de 3 dias passa? E é justamente isso, né? Essa coceira, essa questão se dá por conta dessa expansão mesmo aí da consciência, do mental, do emocional aí relacionado ao problema. E muitas vezes, na maioria das vezes, a questão da dermatite física, né, ela se finda. Né? Então, o Cone ele é magnífico para toda essa parte. O Cone ele tem as suas indicações físicas, né? Como nós já falamos aqui, respiratória, para dores de cabeça, enfim. E tem as suas indicações energéticas, né? Então, a cabeça muito cheia, o estresse, a ansiedade, essas outras questões psicossomáticas, né? Que é a questão física que está voltada aí ao psicológico. Então, tudo isso o Cone ajuda e muito, faz uma diferença e permanece aí com um ganho muito grande para quem recebe, né? Então, é bem interessante. Das perguntas, né, acho que você respondeu, criança a partir de 6 meses, né? Para asma é maravilhoso, ajuda muito. O que mais? Cones para rinite. Tem mais alguma pergunta que já mandaram aqui, Sandra? Vamos ver. Alguém falou aí do ronco, né? Ajuda a amenizar o ronco porque desobstrui. Então, Sim. Principalmente se for uma questão ligada à respiração, vai ajudar muito. Você estava falando a respeito da questão sem ser física que o Cone atua, né? Então a gente pode falar que ele trabalha também na parte emocional. Então esse excesso de pensamentos nessa parte mental, porque geralmente depois da sessão a pessoa sente um soninho, ela dorme melhor, fica muito tranquila, porque ele limpa esse excesso de pensamentos que as pessoas têm. Então é bem interessante quando você está muito agitada mentalmente. E às vezes até para dar um direcionamento na sua vida. Então, de repente, você precisa tomar uma decisão importante e está com a cabeça muito embaralhada e precisa definir entre 2 ou 3 questões, o Cone ele pode te ajudar a dar esse centramento, é um centramento emocional. Além da questão energética que você mencionou também. Então, energeticamente, a gente pode falar que nós temos centros de energias no nosso corpo, chakras, são os conhecidos chakras. E a gente, então, pode fazer um alinhamento de chakras com os cones também. É uma possibilidade. Então, o Cone ele pode ser utilizado de diversas formas para tratamentos físicos, emocionais, mentais ou energéticos. E é muito interessante porque você não precisa necessariamente colocá-lo no ouvido para um tratamento energético, mas o fato de você utilizá-lo no ouvido, automaticamente ele já vai te alinhar em todos os níveis que você compõe. Porque nós seres humanos, nós somos compostos de vários níveis, como a gente acabou de falar, nível físico, nível emocional, nível mental, nível energético, nível espiritual. E quando você faz uma sessão com o Cone, ele vai alinhar todos esses seus corpos. Então você sai centrado, você sai flutuando, literalmente flutuando depois de uma sessão de Cone. É muito bom, é muito bom. É muito bom. E agora que a gente está no inverno, né, e essas doenças respiratórias, elas ficam mais suscetíveis, é um excelente tratamento. E eu tenho relatos, assim, de casos fantásticos. Acho que os mais interessantes é o caso de uma moça que ela tinha asma, usava bombinha há 10 anos. E ela foi minha cobaia num dos cursos que eu dei. E ela veio e com uma única sessão durante o curso, ela acabou não usando mais bombinha. Então, foi assim um ganho incrível. Esse é um dos relatos bem impressionantes que eu tenho. E o outro são com relação às crianças mesmo, porque
Eu tenho também um caso recente, do ano passado, de uma moça que tinha 2 crianças que estavam no antibiótico há muito tempo. E assim, saía de uma crise de sinusite, 10 dias depois entrava de novo com antibiótico e já estava. Os antibióticos já não faziam mais efeito. E ela trouxe as 2 crianças, nesse caso a gente fez algumas sessões, não foi só uma, mas eles não tiveram mais nenhum tipo de problema respiratório. Então é incrível. A Graça está falando do ronco? Deixa eu só Isso eu responder para a compartilho Graça. com... Sim. Uhum. Graça, melhora o ronco, tá? Porque vai desobstruir a parte do sistema respiratório. Pode falar, ô Cris. Sim. Não, eu compartilho com você sobre essa questão da asma, porque a minha filha é prova viva de que o cone é excelente, né? Ela ficou por um grande período de tempo aí sem usar a bombinha. Ela tem asma desde os 8 meses, né, de idade, e hoje ela tem 6 anos. E ela só retornou agora com a bombinha por conta da pandemia, porque o pneu achou melhor, né, ter esse suporte, mas não seria nem necessário, se não houvesse essa questão da pandemia, não seria necessário, porque o cone e mais as outras técnicas, né, aurículo, né, ajudou, assim, muito, 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 muito. Foi, assim, maravilhoso. Então, eu sou a prova viva de que é fantástico. E as crianças, por incrível que pareça, elas não ficam com medo, elas gostam. Tudo também depende do nosso tato, né? Eu sou odontopediatra também, então, assim, eu já tenho esse relacionamento com as crianças, né? Apesar de eu ser da área, independente disso, eu sempre gostei de criança, eu amo trabalhar com criança, amo estar com criança, então, assim, esse tato, né, da gente conversar, explicar, tem toda essa questão lúdica, né, a varinha, enfim, e aí a imaginação voa, né, e as crianças aceitam super bem e praticamente elas acabam dormindo, pelo menos as crianças que eu atendi até hoje, elas acabam dormindo na hora que faz o segundo cone, já a mãe tem que ajudar a virar a criança na maca, porque ela já está num relaxamento total, né, e respirando muito bem, na questão de febre, na questão das medicações que permeiam muito melhor, né, junto com o cone. Então, isso é maravilhoso. E eu não sei se, acho que perguntaram aqui sobre o cone de cera. Na verdade, ele é feito com a cera de abelha pura. Existem também os cones de parafina. Eu costumo usar mais o de cera pura, porque eu acho até mais seguro, porque ele não respinga. E, na verdade, assim, o respingar também tem uma interpretação para isso, né? Mas, assim, não pinga nada dentro do ouvido, então não esquenta, assim, lógico, tem um aquecimento, mas não é, assim, algo que fala, nossa, tá muito quente, eu não estou suportando. Não, isso não existe. Então, é uma técnica muito segura, porém, deve ser realizada por um terapeuta habilitado, né, na área. Então, é muito segura, é tranquilo e depende, sobre a queima do cone, né, depende muito, né? Uma pessoa que está muito agitada, que vai para o cone por conta de ansiedade, às vezes, em 30 minutos queimam os 2 cones, né? E sempre nos 2 ouvidos, nunca em um só. Embora tenha o problema, vamos supor que tem um problema físico, né? Uma otite, uma questão relacionada de um lado, sempre tem que aplicar nos 2 ouvidos, por conta do equilíbrio, né, por conta de todo esse sistema, né, a questão da cabeça e pescoço, né, tudo muito interligado, né, então não dá para tratar um lado só, né, então você quer falar um pouquinho sobre isso também, aí a gente já engata nas contraindicações, fique à vontade. Essa questão que você falou, né, de fazer dos 2 lados é extremamente importante, porque independente da pessoa ter um problema só de um lado, tô com dor no ouvido direito, tô com o meu ouvido direito, ou só o lado direito entupido, não importa, a gente vai trabalhar dos 2 lados para deixar harmonizado, porque precisa fazer a limpeza dos 2 lados. E o fato de ser só um terapeuta para aplicar também é importante, porque eu tive a experiência de uma pessoa conhecida, porque a gente até explica isso no curso. Não faça autoaplicação, porque você pode se machucar, furar seu tímpano, ou perfurar, ou machucar o ouvido internamente, além de colocar fogo na casa. E foi isso que aconteceu
com um conhecido, porque ele foi tentar fazer uma autoaplicação, relaxou profundamente, dormiu, acordou com o tapete pegando fogo. Então é É muito bem perigoso. delicado, é muito perigoso, é fogo, a gente não brinca com fogo. Então o ideal é que um terapeuta mesmo faça a aplicação. Mesmo porque É, uma das coisas, posso só concluir aqui, Cris? Uma das coisas que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, então essa é uma abordagem minha, né? Eu, Sandra, que desenvolvi. Eu fiz o curso em 2006 e depois de um ano, mais ou menos, aplicando a técnica, eu fui percebendo que o cone, ele queimava de formas bem interessantes. Então, com uma pessoa, ele queimava lentamente, com uma outra pessoa, ele queimava mais rápido, e a chama ficava de um jeito e ficava de outro. E daí, de repente, algumas pessoas que eu conhecia, eu falava, nossa, essa pessoa é assim, é assado, e o cone está queimando assim. Daí, de repente, eu atendi uma outra pessoa e o cone queimava parecido. Eu falava, nossa, se aquela pessoa é assim e queimou desse jeito, será que essa pessoa é assim também? Daí eu comecei a arriscar fazer algumas perguntas para as pessoas. E as coisas começaram a fluir de tal maneira que hoje eu utilizo o Cone como uma ferramenta é, de autoconhecimento também nesse aspecto de compreender o emocional da pessoa com relação àquilo que ela não fala. Porque conforme o cone vai queimando, eu vou percebendo essas nuances dessa queima e eu vou identificando o que a pessoa traz de questões emocionais. Então, isso é uma coisa que foi a minha experiência e eu fui aprimorando isso. Tenho vários clientes, porque eu trabalho com, como eu disse, com muitas ferramentas, né? Então eu brinco que o cone é um tarô no ouvido, porque ele me fala, me conta tudo que a pessoa está escondendo. E é muito interessante perceber o quanto eficaz é também nesse aspecto. Por isso que alguém lá tinha perguntado, como é que é a sessão? No meu caso, a sessão não vai demorar só a parte da queima do cone, porque a gente vai fazer um trabalho também por essa parte emocional. É isso. Tinha te Eu levo interrompido. mais ou menos. Não, imagina que isso, é porque às vezes tá dando uma travadinha aqui, aí às vezes eu vou falar e aí já volta, então. Mas enfim, eu levo mais ou menos em média aí de atendimento, quando está planejado de fazer cone, eu faço apenas cone, né? Mesmo que o paciente seja um paciente de acupuntura, seja um paciente de floral, né? Eu acabo deixando aquela sessão apenas para o cone, porque o cone ele trabalha muito toda essa questão física e trabalha muito os corpos sutis, o mental, o emocional. Então, assim, eu como terapeuta, eu creio que se a gente começa a mexer em muitas outras coisas junto, acaba que não chega num caminho que deve ser, né, permeado. Então, quando é cone, é só cone, né? Isso é uma conduta minha, não tiro a razão de outros terapeutas de repente trabalharem junto, fazerem aurico, acupuntura e trabalhar com cone junto na mesma sessão. Mas essa é uma conduta minha. Né? E é isso mesmo que você falou, não é só a queima, né? Além da queima, geralmente assim, é sempre importante que esse paciente chegue para a terapia cone sedimentado nessa terapia, ou seja, chegue ali com certos apoios no sentido assim de tomar cuidado com a lavagem do cabelo, não é indicado que vá com o cabelo molhado, né? Porque a gente vai estar trabalhando com a energia fogo, né? E o ouvido, ele trabalha com a energia água. Então, assim, não pode. Então, esses cuidados são passados anteriormente, são passados também posteriormente. Então, assim, o paciente ele já chega para receber. Então, na hora que ele sai da casa dele e está chegando ao consultório, ele, na verdade, ele já está começando a terapia, né? Eu costumo falar isso, ele já está começando a terapia, porque ele já está se cuidando, ele já está tomando conta aí do seu suporte, né? E aí chega no consultório, então oferecido um chá quentinho, porque vai estar trabalhando essa energia do calor, e aí tudo vai correr da melhor forma possível, vai haver a queima dos cones, e aí terminando essa queima dos cones, às vezes o paciente realmente ele entra, às vezes não, muitas vezes ele entra num relaxamento tão profundo, que às vezes eu fico até assim, um pouco sem jeito de acordá-lo, né? Então eu deixo ali um tempinho, eu marco uma sessão mais ou menos de um tempinho maior, justamente para isso, né? E aí nisso, após essa queima,
é aberto o cone, é colocado lá as questões, né, do que foi, do que aconteceu ali naquela queima, o paciente tem o momento dele falar o que foi para ele, a experiência dele. Então, acho que tudo isso é importante, não é só queimar o cone, né? Porque senão seria apenas um trabalho ali mecânico, né? Queimou, acabou. E não é assim. Eu, particularmente, não trabalho dessa forma. E acredito, né? Aliás, você mesmo já falou que trabalha da mesma forma, né? Então, é uma conduta muito ampla, né? Para ser colocada para o paciente. E, geralmente, assim, os pacientes, eles gostam muito. Eu costumo falar que quem não conhece cone, faça pelo menos um na vida. E esse um que ele vai fazer, ele vai querer repetir sempre essa terapia, porque ele é bom para tudo, né? Não é só para a parte física, para a parte emocional, é para tudo, né? Então, é de suma importância. Eu pego uma pergunta aqui, falando sobre a qualidade do cone. Ah, a Rosa perguntou sobre a qualidade do cone. Olha, sim, se usar, né, material de má qualidade, uma cera que não tenha aí uma certa pureza, seja comprada de forma irregular, isso tudo, né, vai sim comprometer o produto e com certeza vai ter uma consequência aí em relação ao ouvido, né, até uma alergia, etc e tal. Então, assim, sempre é bom, né, Sandra, ter aí um fornecedor de cera, de uma certa da cera pura, né? E de confiança, né? Seria isso, né? Para que se trabalhe aí com a confecção dos cones, né? Um material de boa qualidade é de suma importância. Isso não só para os cones, mas para qualquer que seja aí o material, a conduta a seguir, né? Então pode sim, né? Você compartilha dessa questão também, Sandra? Sim, com certeza, porque a matéria-prima ela precisa ser de qualidade para que não haja influência, né? E Sim, sim. verificar essa questão, porque muitas vezes a pessoa pode vender um cone como sendo um cone de cera, somente de cera de abelha, e às vezes ele vem misturado, e a queima dele, né, na hora de queimar, você vai sentir o cheiro da parafina, enfim. Tem muita gente que faz essa mistura. Exatamente. Eu trabalho só com a cera certificada aí pela APACAME, que é da Uhum. Associação de Apicultores, e a cera de qualidade, né, porque vem certificada. E eu uso também na fabricação dos meus cones, muitas vezes, os óleos essenciais e ervas Ah, eu medicinais, para também. complementar Uhum. o tratamento, porque existem algumas ervas que elas podem potencializar o tratamento respiratório. E então eu misturo tudo isso dentro Uhum. os cones. Então, como sou eu quem preparo, eu sei da procedência e garanto como fala, a qualidade do trabalho, né, do Sim, cone. eu aprendi com a Sandra também a confeccionar, né? Esses daqui foram confeccionados por mim. E eu, às É. vezes, eu mudo um pouco o tamanho. Geralmente são 30 centímetros, né, Sandra? Um cone, mais Uhum. ou menos, tamanho de uma régua, né? E o cone, ele equivale ao nosso corpo humano, né? Vamos dizer assim, né? Então, a parte superior, o centro do corpo, inferior, a queima sempre tem esses 4 dedos, mais ou menos, então põe no ouvido, né? Então, mais ou menos uns 4 dedos. Então, deixa aí, essa parte é que vai sobrar, né? Na verdade, essa parte aqui é que vai sobrar para fazer a análise e também por segurança, né? Então, é utilizado, né, o algodão, ou então uma gaze, tudo de forma, né, esterilizada, a confecção é toda. Quando se confecciona cone, se confecciona apenas o cone, é um dia inteiro confeccionando cone, então tem todos os cuidados, a biossegurança a seguir, né? E mesmo assim, quando o paciente chega né, para receber o cone, eu tomo o cuidado, né, de higienizar a orelha, né, o ouvido com álcool 70, etc e tal. Verifico também sempre com o otoscópio para verificar lá dentro do ouvido com essa lanterna se tem alguma obstrução, se tem algum pus, se tem alguma secreção, porque já aconteceu isso comigo. Não sei se já aconteceu isso com você, Sandra, né? Você até pode me falar aí, mas já aconteceu de um paciente chegar com um quadro de otite
e ele sentia apenas prurido, a coceira no ouvido. E aí, quando eu verifiquei ali com a lanterna, eu consegui visualizar ali o inchaço, o edema e até pontos de sangue e pus. E aí, nesse caso, não é indicado, né, o uso do cone, porque é uma infecção, uma inflamação aguda, no qual o cone ali pode até prejudicar com o calor, né? Então, aí, nesse caso, em específico, eu fiz a indicação para um otorrino. Esse paciente, então, foi até o otorrino, fez os primeiros cuidados, começou com a medicação, e aí, após esse edema e após a melhora desse quadro, aí sim ele retornou para fazer uma manutenção com o cone. Então, aí já vamos entrar aí nas contraindicações, né? A contraindicação principal seria essa, né? Fase aguda de uma infecção auricular, né, do ouvido. Também tem a questão da mastoidite, né, que é uma infecção que é causada pelo osso próximo ao ouvido. Então, é muito perigoso, porque se de repente entra aí com um calor de forma errônea, pode causar aí mais impacto nessa infecção, agudizar ainda mais, e aí isso vira aí a chegar, de repente, até a uma meningite. Então, essas são as contraindicações, assim, principais e absolutas, né? Existem outras também, mas tudo dependendo, né? Cirurgias, pós-cirúrgicos, após 30 dias, qualquer que seja cirurgia no corpo, né? O paciente entrou numa cirurgia, ele precisa ter um resguardo. Então, após 30 dias, 40 dias, já está liberado o cone. Gestante, né, não é indicado nos primeiros meses, né? No primeiro trimestre. Então, acho que seriam essas as contraindicações assim, importantes para passar aí de forma geral. Você concluiria com mais alguma que você acha importante? Né? Então, muitas vezes, vou falar da questão da surdez, né? Quando é uma surdez, também, uma surdez temporária, o cone é ótimo. Mas se for uma surdez crônica, não vai resolver, o cone não vai ter o efeito, não vai fazer efeito necessário. Então, por exemplo, eu já atendi uma pessoa que ela, por nascença, ela não tinha uma das orelhas. Então, a gente só fez o tratamento de um lado, porque ela não tinha o ouvido do outro lado. Então, nesse caso, sim, só dá para fazer de um lado, né? Mas foi um caso raro nesses anos todos aí de atendimento com o cone. Mas a surdez, se for permanente, não vai resolver, não vai amenizar. Certo. Eu já até li alguma coisa, Sandra, relacionada à surdez congênita, no sentido assim, né? Como a surdez congênita ocorre ali muitas vezes por conta da questão do tímpano, né? Então ali não tem ali a estrutura, ou tem uma estrutura extra. E aí, no caso, a fumaça, ela não tem como adentrar ali e fazer o seu caminho para desobstrução. Então, na verdade, não é indicado por conta disso, né? Mas existem linhas aí que dizem, né, que pode sim ser realizado desde que deixe passar toda a fumaça. Mas aí, assim, né, essa fumaça ela vai continuar ali na queima, né? Então, eu não vejo muita lógica de fazer no ouvido. Nesse caso, se não é por conta do ouvido, uma questão do ouvido, pode ser realizado o cone de forma, então, como limpeza energética, né? Situar aí nos chakras ou no local próximo da dor. Então, se caso tiver dor, então acho que, assim, isso eu só estou compartilhando aqui porque às vezes pode ter alguém que fale, não, mas eu li alguma coisa que pode. Então, tá aí a explicação, né? É uma coisa que ainda está em estudo, mas por enquanto, por hora, em tese, não é indicado em surdez congênita, né, Sandra? Exatamente. E a gente tem algum outro tópico, Cris? Então, acho que assim, a questão de fazer, né, a aplicação, né, o paciente vai para o consultório, aí ele deita na maca, vai fazer de um lado, vai fazer do outro, né, e depois vai fazer então a análise aí do que sobra, né, do conteúdo do cone. Isso é importante porque o que sobra do cone não tem a ver com nada que saia do ouvido. Isso é mito, gente, pelo amor de Deus, né? Tá cheio de vídeo na internet aí falando que, nossa, suga toda a cera do ouvido. Isso é mentira, não suga nada, não tem poder, né? Não tem lógica, pela física mesmo
do componente, não tem como. Se a fumaça ela está em elipse e ela está saindo, como que ela vai fazer um vácuo para puxar? Isso não existe, né? Então, isso é mito. Então, o Não que tem fica sucção. não tem sucção, exatamente. Isso não tem o porquê, né? Mas muita gente acredita e vai para a consulta achando que vai eliminar a cera, porque irá sair ali no cone, né? E, na verdade, o que sobra ali no conteúdo é o próprio conteúdo mesmo da queima, né? Da cera, do tecido, enfim. Mas existe aí toda essa interpretação do que sobra, né? Porque como é uma questão física, mas tudo está sendo colocado aí nessa queima do cone, então fica ali, sim, aquele resquício, né, do que a pessoa está passando e às vezes, muitas vezes, né, não verbaliza. Então é analisado o conteúdo do que fica no cone, é analisado a chama, né, se a chama está trepidando muito, está dividida, às vezes a pessoa está numa situação de dúvida mesmo, pessoal, né, então a chama realmente fica dividida, ela fica cortada. A questão da chama, a questão da fumaça, né, uma fumaça muito escura, significa que essa pessoa está com muitos sentimentos, ou então até com uma questão negativa. Então, assim, não é só a queima, né, Sandra? Não é só a queima a técnica, né? Tem tudo isso por detrás aí desse cone. Por isso que é uma terapia muito rica e com um ganho enorme, né? Acho que seria isso. Você quer falar um pouquinho disso? Acho que dá tempo ainda, né? Dá. Mas é exatamente isso. A técnica, por si só, se você for pensar em termos físicos, a técnica ela vai trabalhar na questão respiratória e auditiva. Fisicamente é isso, mas não tem só esse contexto físico, porque nós não somos só físico. Então, você vai trabalhar todos os outros lados através dessas análises. Então, basicamente isso. Acho que você já respondeu com relação à pergunta, né? Porque ela está perguntando quanto tempo leva o tratamento. A gente vai depender da queima do cone. Então, numa única sessão, você pode demorar aí 30, 40 minutos, vai depender de como o cone vai queimar. E de quanto em quanto tempo é você quem diz, tá, Daniela? Você vai de acordo com a necessidade. Tem pessoas que quando estão na crise precisam de 2, 3 aplicações, daí pode ser 2, 3 dias seguidos, 2, 3 semanas seguidas. Cada caso é um caso, gente. É muito, não dá para generalizar, tá? Não é que nem a acupuntura que você vai vir toda semana fazer a sessão. Então, a sessão é de acordo com a sua necessidade. Como eu disse, eu tenho gente que fez uma única vez e ficou ótimo, eu tenho gente que precisou fazer 3, 5... Eu tive um único caso, durante esses anos todos, que o rapaz precisou fazer 10 sessões, mas ele tinha um problema seríssimo de rinite, sinusite, e foi morar num apartamento que tinha gatos. O antigo proprietário tinha gatos, então ele não conseguia se acostumar com aquela questão do cheiro do gato, mesmo tendo higienizado tudo. Então demorou um pouquinho mais no caso dele, mas depois disso não precisou mais. Eu tenho gente que vem de vez em quando, então quando tem crise liga, olha, preciso agora porque não estou muito bem, e vem. Então é tudo muito complexo nesse aspecto, porque cada indivíduo é um indivíduo, então tem que ver no seu caso como é que vai ser. O que mais que tem de pergunta? Depende, né, de pessoa para pessoa e realmente o quadro, situação clínica, né? A pessoa que tem essa questão física, tem essa questão a ser abordada, e a pessoa que procura por uma questão emocional, provavelmente vai estar trabalhando com outras técnicas também, né? Então, aí é colocado um segmento de atendimentos, né? E voltando só na questão do tamanho do cone, nas crianças, ou utilizamos um cone deste tamanho, normal, né, de 30 centímetros, divide, num momento da técnica, põe de um lado e depois põe do outro, ou então, coisa particular, eu às vezes prefiro fazer cones menores, e aí eu utilizo 2 cones, então vai de terapeuta para terapeuta, né, e também as pessoas que têm muito excesso de cera, que geralmente usam aquele cerumin, eu não indico que fique usando toda hora, porque o cerumin ele fica como se fosse uma cola, né? Vai passando o tempo, ele vai ficando ali em acúmulo. Então, se a pessoa fala, eu apliquei o cerumin agora,
Então, é interessante que se marque a consulta logo, né? No máximo de 30 a 40 minutos, chegar no consultório e fazer, porque aí vai estar trabalhando em conjunto. Isso eu pude verificar também na prática, né? Então, acho que é isso, né? Os cones, geralmente, eles são feitos dessa maneira. Os cones para campo energético, para o campo energético, para limpeza energética, podem ser os mesmos cones, como podem ser os cones coloridos, né? Porque aí cada cor tem a ver com um chakra, né? Então, o chakra laríngeo, que é azul, então usa um cone azul no local, e aí vai queimando, enfim. E aí, quantos cones forem necessários até que a chama fique equilibrada, né? Mas aí esse é talvez seja um outro assunto para outra live, né, Sandra? Porque aí já entra pêndulo, já entra toda essa outra questão mais energética. A gente pode estar marcando depois, mais adiante, uma outra só para falar de limpeza energética. Hoje, na verdade, o conteúdo, a live, foi justamente para colocar aí o que é o cone, né, propriamente dito, para que ele serve, como ele pode ser utilizado. Então, acho que, né, falamos sobre tudo, assim, não vem agora na cabeça algo que esteja faltando, né, mas acredito que, de forma geral, falamos tudo aí, né. E a questão das Tá. sessões, né, a gente já falou, que mais? Não sei se tem mais alguma pergunta que eu não respondi aí, ou que a Sandra não respondeu. Sandra, dá uma olhadinha. Tem, eu vou responder agora, tá? Falamos, criança falamos. O que mais? Vou responder aqui, tá, Cris? Deixa eu ver. A Daniela perguntou, Sandra, então, de quanto... Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Certo. Vou responder aqui a Daniela, tá? Quantas sessões, quanto tempo? A gente já falou sobre as sessões, o tempo, né? Que depende de cada questão, seja física ou emocional. Mas eu acho que é isso. Eu não sei se a Sandra está me ouvindo. Está me ouvindo, Sandra? Estou te ouvindo. Ixi, será que cortou? Estou te ouvindo. Será que cortou? Tá dando pra Eu estou te ouvindo, Cris. As pessoas estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão ouvindo a Sandra? Dá um positivinho aí para mim, por favor. Poxa, deixa eu ver. Acho que é isso. Tá dando para ouvir a Sandra? Eu não estou ouvindo a Sandra. Eu vou responder Sandra, aqui. eu não estou te ouvindo. Aqui, Tá me ouvindo? Então, olha, eu não estou ouvindo a Sandra, peço desculpas por isso, não sei o que está acontecendo, deve ser aí essa questão planetária, né, que ela falou. Mas, enfim, gente, eu acho que tudo que tínhamos que falar a respeito do cone foi falado, contraindicação, indicação, periodicidade, o que para que serve, desmistificar essa questão aí, né, que as pessoas acham que é mística e não é, tratamento, isso vem lá de muito tempo e hoje os estudos comprovam a sua eficácia e realmente, clinicamente, nós temos ganhos enormes, então é de suma importância. Eu recomendo o cone para todas as pessoas, né? Quem não conhece, procure pelo menos uma vez na vida fazer. E com certeza vai gostar. Eu não tenho nenhum caso que me fale assim, eu não gostei, eu não quero. É maravilhoso. Então, estamos aí à disposição. Agora, nessa questão de pandemia, fica um pouco mais difícil, mas, se Deus quiser, tudo irá passar e estarei aí fazendo os atendimentos. A Sandra também. Não sei se a Sandra já colocou aí, mas aí depois eu deixo também o contato dela, telefone, quem quiser falar com ela, fiquem à vontade, o espaço também é para isso, tem espaço para todos nós, né? Somos terapeutas, somos amigas, somos colegas, e tem espaço para todo mundo trabalha de uma forma muito ampla, e com o mais importante, com o amor. Então, eu quero agradecer a todos vocês, né, por essa live, que foi, na minha opinião, foi uma live incrível, apesar dos problemas técnicos, e apesar da Sandrinha não aparecer aí, mas depois eu vou deixar uma foto dela bem bonita aí, para vocês conhecerem ela, vou deixar os contatos. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, a participação, as perguntas. Não sei se eu respondi a todos, mas quem tiver dúvidas e, de repente, eu não
não respondi na live, por favor, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail, ou deixe um comentário lá, eu respondo, viu? Então, acho que seria isso, né? Deixa eu ver aqui com o pessoal, a Sandra, ela tá falando? Então, pede para ela falar aí que já, né? Eu acho que eu já falei tudo que eu precisava falar e quero agradecer muito a sua presença, Sandra. Você foi de suma importância. Isso é muito especial para mim. Bom, eu agradeço aí pelo convite, Cris. Agora já assumiram as perguntas, eu não estou conseguindo voltar aqui na tela para responder as pessoas. Então, eu agradeço mais uma vez o convite. Me chama lá no privado do Insta, que eu passo as informações. E, como a Cris disse, quem não experimentou, experimente, porque vale a pena. O Cone é uma terapia incrível, vale muito a pena, e principalmente, claro, para quem tem problemas respiratórios ou auditivos. Então, agradeço muito pelo convite, agradeço aí a audiência de todos vocês. Um beijo no coração de todo mundo e boa semana para todos. Eu estou escutando aqui pelo dele a hora que você dá o comando. Sandra, muito obrigada mais uma vez. Você é uma querida, você foi uma das minhas mestres, então você está aqui, né, no meu coração. E quero agradecer aqui publicamente porque você apareceu na minha vida num momento em que eu estava passando por alguma situação aí pessoal um pouco difícil, né? E isso tudo deu um up na minha vida. E eu costumo dizer que a terapia não somos nós quem escolhemos ser terapeutas, né? A terapia nos escolhe. Então, até fiquei arrepiada agora. E a terapia me escolheu. E eu fui cercada aí por profissionais, por mestres, por mentores maravilhosos. E você faz parte dessa história. Gratidão. E agradeço a todos mais uma vez pela participação, gente. Hoje eu vou conseguir me despedir aqui sem entrar na contagem regressiva, hein? Então é isso. Muito obrigada por tudo. Gratidão. Boa noite a todos. Boa semana. E beijos de luz. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Façam cone. E aí? Encerrou? Encerrar vídeo. Encerrar.